Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso Comunica Três Pontas, nosso canal de comunicação e informação entre a prefeitura e a população. Hoje trazendo um tema da saúde, que é um tema, né, que a gente sempre gosta de falar por aqui, que gera muitas dúvidas na população, abordando especificamente a nossa farmacinha. E hoje a gente está aqui com o Max Rabelo, que ele é farmacêutico, e ele é coordenador do componente básico da assistência farmacêutica, e com a Kelly Gouveia, que é coordenadora da assistência farmacêutica. Vamos dar um oi para a população? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, viu, Ana, falando sobre assistência farmacêutica, algo que eu já vivo há mais de 19 anos. E realmente a população tem muita dúvida com relação a isso e é importante a gente estar aqui para esclarecer. Bom dia. Eu tenho 5 anos para 6 anos de prefeitura. Logo que eu entrei, estou na farmácia municipal e como coordenador do componente básico. E hoje, certamente, a gente vai poder falar com a população, esclarecer dúvidas e vamos direto. Vamos aí mostrar as transformações, as coisas boas que estão ocorrendo ali dentro, né? Nossa farmácia está como referência, vocês têm estado em muitos eventos, né? Palestrando, mostrando o que a gente tem de bom aqui, as boas práticas da nossa cidade, não é isso, Kelly? Sim, é com muita alegria que nós estamos recebendo muitos convites. Estivemos na Conferência Municipal de Saúde Nepomuceno, de Santana da Vargem. Participamos do primeiro seminário da assistência farmacêutica da região Macro-Sul, com a presença de mais de 70 municípios, justamente para levar a experiência exitosa do município de Três Pontas. A gente tem construído muita coisa e eu acredito que a população esteja sentindo os benefícios dos sonhos que a gente tem, né, Max? Sim, sim. Eu tenho pouco tempo, mas a Kelly me coloca todo o histórico. Então, nesses 19 anos aí, pode-se dizer que a gente está num momento ímpar e com reconhecimento da regional, reconhecimento por parte dos colegas farmacêuticos de outras cidades, como a Kelly disse, que nos convidam para poder falar um pouquinho da nossa experiência. Então, isso é mérito de toda a equipe. Importante falar da equipe, né? Que equipe boa que vocês têm ali, que tem transformado mesmo toda a realidade da farmácia, né? Colocar tudo no lugarzinho, batendo as metas, não é isso, Kelly? Sim, exatamente. É importante a gente falar, estamos, Max e eu, aqui representando a nossa equipe. Nós temos aí, dentro da assistência farmacêutica no SUS, 3 componentes: o básico, o estratégico e o especializado. Cada um deles com o seu farmacêutico responsável. Lembrando que são competências diferentes, são formas diferentes de trabalhar, são sistemas informatizados diferentes. Então, a equipe tem que trabalhar muito junto, muito coesa, para que as coisas aconteçam e a gente realmente consiga ir captar esses recursos que são destinados à qualificação da assistência farmacêutica. Vamos falar um pouquinho de cada um desses para a população entender, porque eu acho que é difícil entender. Às vezes, um é mais moroso que o outro, é mais burocrático que o outro, né? E o que é isso? Como que funciona a farmácia municipal? Tá. É importante mesmo que a gente esclareça, Ana, o seguinte: o Max está aqui como coordenador do componente básico, e o componente básico é aquele em que o município tem maior governabilidade. É o município que faz a aquisição do medicamento, é o município que faz a padronização dos itens. Agora, com relação ao componente estratégico e especializado, o estratégico ele é concentrado a compra no Ministério da Saúde. Então, o município tem o serviço, ele oferece o serviço, mas as regras são federais. Entendi. E com relação ao componente especializado, é o Estado e o governo federal, que compram, que ditam regras, que criam protocolos. Então, é importante que a população entenda que, em alguns casos, nós conseguimos flexibilizar, em outros, infelizmente, não. Vamos falar um pouquinho do básico, Max. Como que funciona? O que é o componente básico? O componente básico, como a Kelly introduziu, é o componente onde a gente tem realmente governabilidade sobre os itens. A Kelly, juntamente com a equipe, quem faz a gestão de quando comprar, qual o momento da compra, quantidade,
se vamos comprar pela ata municipal ou pela ata estadual. E eu brinco muito com os médicos que passam lá em treinamento, que a demanda que eles atendem nas unidades, nos PSFs, certamente 90% delas a gente vai conseguir absorver pela farmácia municipal. Então, a gente faz referência como uma unidade básica de saúde vai ser atendida pelo componente básico. Quando aquela enfermidade daquele paciente se complica, certamente ele vai ser atendido pelo componente especializado. Então, a gente lida com as demandas das unidades. As prescrições que chegam vão ser, na sua grande maioria, atendidas pelo componente básico. Aprofundando um pouquinho mais, hoje no componente básico nós temos uma lista. Essa lista chama-se REMUME, Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais. Nossa lista tem 156 itens. Então, é importante falar sobre isso com a população que está nos ouvindo, porque a todo momento a gente tem que reforçar. Nós não temos que ter tudo em relação ao que é fornecido no mercado privado em relação a medicamentos. Nós temos que ter disponíveis os medicamentos que fazem parte da nossa lista. E a lista chama-se REMUME. Então, são 156 itens trabalhados pela comissão, são medicamentos que suas classes farmacológicas vão atender mais de 90% das demandas das unidades. Então, o componente básico é isso, ele absorve aquelas demandas como hipertensão, diabetes, dores agudas, os antibióticos, os antihipertensivos, os medicamentos psicotrópicos para depressão, esquizofrenia. A gente consegue absorver essas demandas. Isso é uma das boas práticas que vocês têm disseminado aí pelos municípios, né? O REMUME. Foi muito bacana, teve o lançamento aqui. Eu acho importante falar, porque muitas vezes a gente, né, nós, enquanto população, a gente está com a receita, a gente quer o remédio e nem imagina tudo o que envolve por trás disso, né? Quanto de dados que vocês precisam ter para ser assertivos numa compra, para não deixar medicamento vencer, né, e desperdiçar dinheiro. A questão das geladeiras dos medicamentos, a temperatura certa que elas têm que ter. É tanta coisa, né? Vamos falar um pouquinho desses cuidados todos que vocês têm que ter por trás disso, que não é simplesmente entregar um medicamento para a população, né? Sim, foi muito interessante isso que você colocou, Ana, porque a gente foi justamente em Nepomuceno e em Santana falar sobre isso. Olha, a caixinha não cai do céu. Existe todo um trabalho por trás, que começa lá na seleção, que aqui em Três Pontas é feito pela Comissão de Farmácia Terapêutica, o Max é o presidente. Então, existe todo um trabalho, ele é multidisciplinar, não são só os farmacêuticos que fazem parte da comissão. Nós temos médicos, dentistas, pessoal da enfermagem. Então, é importante que essa seleção é feita por muitos profissionais, por muitos saberes. E aí, a gente faz a seleção. Para quê, gente? Por que existe uma seleção? Olha, existe uma seleção nacional, é nela que a gente se baseia. E aí, para que o médico prescreva, né, para que ele receite dentro daquela lista, quando o médico é contratado aqui no município de Três Pontas, antes de ir para o consultório, ele passa lá com o Max, que orienta, que explica. E aí o médico ele tem que se debruçar, estudar sobre esses 156 itens. A gente facilita, inclusive, nesse sentido. Então, realmente, não é como na farmácia privada, em que a gente chega com uma receita e eles falam assim, hoje eu não tenho, mas amanhã chega. No nosso caso, não, a gente compra dentro desses 156. Uma outra coisa interessante, que é um outro ponto do ciclo da assistência, é a programação, para que a gente evite falta. E hoje, Max, quantos itens tem em falta da farmácia, desses 156? Apenas 4 itens. E a razão disso, a razão da falta, é falta de entrega por parte do fornecedor, que tem um prazo, de acordo com a nossa licitação, de 15 dias, mas às vezes ele não cumpre. E mesmo a gente tendo estoque para guardar um pouco mais, às vezes eles chegam a demorar 6 meses, 8 meses para fazer uma entrega. Mas essa programação é justamente para isso, para que a gente não tenha falta e para que a gente não desperdice, porque é uma realidade. O pessoal já deve ter visto aí reportagens a respeito de prefeituras
que descartam medicamentos vencidos. Isso aí é uma programação inadequada por parte da assistência farmacêutica desse município. É uma coisa que pode acontecer em casos específicos, como a gente já conversou sobre isso, na época da dengue, a gente tem que comprar meio no escuro, mas, na maior parte das vezes, a gente consegue, sim, prever qual que é o nosso consumo médio mensal. Esses dados são muito importantes. É importante para a população entender que, muitas vezes, acontece de faltar alguma coisa, mas por questão do estado, que foi a fita, né, de glicemia. Sim, nós tivemos um problema muito sério, né, porque quem faz a licitação da tira, né, de glicemia, dos aparelhos de glicosímetros, é o Estado. E a empresa eles tiveram uma interdição cautelar. Então, nós ficamos sem, e o paciente diabético, para aquele que não entender, é que ele precisa medir a glicose para ele saber quanto de insulina ele vai usar. Então, se essa medição não estiver correta, ele pode usar uma quantidade alta, uma quantidade baixa, e isso pode levar até a morte. Então, foi um período muito difícil, e 3 Pontos teve que correr e fazer licitação de outra marca para atender a população. E a marca escolhida foi a marca anterior a essa ata estadual, que começou no ano passado. É importante falar que não foi um caso específico de 3 Pontos. Não, foi um caso de Minas inteiro. Os 853 municípios passaram pelo mesmo problema. E aí, passando do básico, vamos falar um pouquinho dos outros, né? Do estratégico, do especializado. Eu sei que teve uma nota muito boa aí, que foi meta, né? Batida. Vamos falar um pouquinho disso tudo, para a população entender como que funciona. Né? Sim, é importante, gente, depois eu acho que o Max é o melhor para falar a respeito da questão dos indicadores, é que hoje nós temos 3 recursos direcionados para a assistência farmacêutica. Há bem pouco tempo atrás, dentro da assistência farmacêutica, só existia recurso para o produto. Só que a gente, né, já tem falado aqui sobre isso, que exige um serviço muito bem feito, muito qualificado. Então, nós temos um recurso que vem do governo federal, chamado Qualifar SUS, que não são todos os municípios do Brasil que têm, mas 3 Pontos já está cadastrado desde 2019. E agora nós temos 2 recursos estaduais, e esses são dependentes de atingimento de metas. Então, agora ele vai até unificar, nós soubemos disso no seminário em São Lourenço, mas, por enquanto, eles são 2 indicadores ou 2 resoluções diferentes, que eu acredito que o mais indicado para falar sobre isso é o Max. Uhum. Então, vamos lá, Ana. O componente especializado veio primeiro, ele veio de um processo de descentralização, onde o Estado passou um pouco da governabilidade, que então era somente dele, para os municípios. Por isso que é chamado política de descentralização do componente especializado. Então, a gente tendo mais responsabilidade, a gente também passou a ser remunerado mediante os atingimentos dos indicadores. O componente especializado, basicamente, ele trata, para que você tenha êxito no atingimento, de um pedido feito de forma correta, juntamente com a dispensação de forma correta. Ou seja, o Estado vai falar para você, peça o que você tem capacidade de armazenamento e capacidade de dispensação. Então, você pedindo dentro dessa média correta, o seu indicador vai ser alto. E o outro indicador do componente especializado é a montagem de processo sem pendência. Porque quando a gente recebe um processo de um paciente, o processo que eu falo é o preenchimento dos dados para que aquele processo suba para a BH, para que o analista faça a análise pelo deferimento do processo, ou indeferimento, ou devolução. Então, pense comigo, existe um técnico, na maioria das vezes é um médico, ele vai ter que parar e analisar aquele processo. Um dos critérios é pendência. E aquela pendência, caso aconteça, a gente é penalizado. Pendência como uma rasura, uma falta de um carimbo legível, uma falta de assinatura, um medicamento prescrito pelo nome comercial, que é uma questão que não pode ser utilizada no componente especializado. Então, se isso sobe para BH e toma o tempo do analista, a gente recebe uma pendência. E financeiramente isso impacta. Então, quando a gente fala, e você já está ciente dessa informação, que a gente conseguiu atingir os 100%, a gente não pode deixar de falar que o mérito é da Adriene, farmacêutica do componente especializado,
Significa que o pedido foi feito de maneira correta para o quadrimestre, ou seja, solicitamos o que a gente tem necessidade, não mais que isso, e dos processos analisados durante esse período do quadrimestre, nenhum processo apresentou pendência. Ou seja, nenhum analista perdeu o tempo dele em analisar um processo onde continha pendência. Mas vamos falar aqui, o que é o componente especializado? Porque vocês falaram da básica, que tem 156 medicamentos listados. É importante falar isso, gente. Essa lista, ela fica ali na mão e disponível para os médicos. Então, na hora lá que você for num posto de saúde e o médico identificar o que você precisa, ele vai identificar dentro dessa lista de medicamentos o que ele vai te receitar para garantir que você saia dali e tenha garantido seu medicamento. Não é isso? Sim. E o especializado é o quê? Funciona de que maneira? Que tipo de medicamento que é esse? Tá, é importante, Ana, falar que dentro do especializado também existe uma lista que é, como eu já tinha mencionado, estadual e federal. Alguns medicamentos são adquiridos pela União, outros pelo Estado, e engloba doenças, porque aí o que é contemplado dentro do especializado é a doença, porque às vezes o medicamento serve para mais de uma coisa, mas dentro do especializado ele só é fornecido para determinada doença. Então, na verdade, quando eu comecei na prefeitura em 2006, eu iniciei no componente especializado e ele era chamado de medicamentos excepcionais, porque era tratado como um caso de doenças mais raras, que hoje em dia, infelizmente, não são raras mais. Então, o que o especializado trata? Ele trata Alzheimer, ele trata Parkinson, ele trata artrite reumatoide, ele trata lúpus, e ele trata algumas doenças que são tratadas no componente básico, mas caso os medicamentos componente básico tenham sido utilizados e não tenham resolvido, aí ele vai para o especializado, que é o caso da esquizofrenia, né, refratária ao tratamento já da básica, asma grave. Então, ele vai como se subisse um nível, né, Max? Então, sai do básico para o especializado. É aquele paciente que normalmente passa no especialista e não na unidade básica. Entendi. Tá? Não quer dizer também que os medicamentos sejam mais caros ou mais baratos, ou sim? Exatamente. Não, ele já foi chamado também, foi interessante você falar, de medicamento de alto custo, só que isso confundia as pessoas. Por quê? Primeiro que isso é uma coisa subjetiva, mas realmente lá nós temos medicamentos assim que fica o preço de um carro popular por mês. Então, nós temos isso sim, nós temos em alguns casos. Outros fica caro por causa da quantidade que o paciente usa. Então, ele usa 6 caixas, 8 caixas. Então, aquilo seria realmente uma coisa que impactaria financeiramente para ele. Mas não necessariamente são medicamentos somente de alto custo. Entendi. E é importante, o Max falou da Adriene, nós temos uma equipe sensacional no componente especializado. Funciona no fundo ali, foi construído com recurso do governo estadual, funciona ali no fundo da farmácia municipal, né? Hoje nós temos um lugar específico que trabalham a Adriene, farmacêutica, a Beatriz e a Renata. É uma equipe, assim, engajadíssima, ótima, não é à toa, gente. Quando você fala que atingiu 100%, não pensem que foi brincadeira, não pensem que é fácil, porque não é. Se você olhar o resultado dos outros 852 municípios, você vai ver que muito poucos atingem 100%, muito menos ainda em municípios do porte de 3 Pontas. Quando o Max fala de processo, eu tô aqui como se eu fosse parte da população, tá? Porque eu também não entendo, eu acho que as dúvidas podem ser, né? A gente pode estar tendo a mesma dúvida aí, acho que vocês vão entender. Quando você fala de processo, são os relatórios que o médico manda também, explicando que aquele paciente tem aquela doença. E quando chega esse processo no governo, no Estado ou na União, ele pode ser negado? Sim. Ana, é o seguinte, no caso do medicamento no componente básico, já que a gente está fazendo essa comparação, o que você precisa levar para pegar medicamento lá na farmácia? Medicamento do componente básico. Você precisa da prescrição, tá? Em alguns casos específicos, documento de quem vai buscar, ou pelo menos a data de nascimento do paciente para ser localizado no sistema informatizado que a gente utiliza. No componente especializado, não. Existe um protocolo, né, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, um livro,
onde coloca-se ali os critérios de inclusão, de exclusão. Então, o paciente, às vezes, ele tem que ter a idade X, ou pelo menos tal idade. O CID, que é o código da doença, precisa coincidir. Então, o que acontece? Quando o paciente chega lá com uma prescrição para nós, não basta a receitinha. Tem que estar ali o CID, porque a gente tem que saber qual que é a doença. Por quê? Porque, de acordo com a doença, vai ser impresso ali um formulário. E o formulário ele é diferente para cada doença. O que eu preciso ter? Eu preciso ter tais exames, eu preciso ter tal formulário específico de diabetes, por exemplo, tal formulário específico de esquizofrenia, que aí o médico tem coisas ali dentro desse processo, que é de responsabilidade do médico, que o médico vai ter que preencher, assinar, carimbar, e o paciente também vai ter que providenciar os exames, documentos pessoais. Então, por isso que a gente chama de processo mesmo, é um processo administrativo que vai ser avaliado em Belo Horizonte. E por isso que é mais demorado também. Exatamente. É importante a população saber que a gente faz ali o nosso trabalho, mas a análise, a avaliação é de BH. Depende da quantidade de analistas, depende de N fatores que não são da nossa governabilidade. Né? A gente fala aí entre 45 e 90 dias para análise do processo. Só que a gente fala que vale a pena, por quê? Porque depois que você consegue, depois que é deferido, lógico que existe uma renovação, né, periódica, mas depois que você passou por esse processo, você vai passar a receber o medicamento todo mês lá na farmácia conosco. Bacana. Kelly, falando sobre isso, o componente estratégico tem alguma diferença? Tá. Aí, gente, estratégico já é outra... Já são doenças que hoje são mais raras mesmo, né, Max? Tuberculose, hanseníase. Mas nós também temos a questão lá do CTA, do Centro de Testagem e Aconselhamento, também é componente estratégico, que são as doenças sexualmente transmissíveis e o HIV, e que funcionam em separado, mas também é componente estratégico. Então, nós temos o farmacêutico, né? Nós temos o Gabriel, lá no Centro de Especialidades, que trabalha com tuberculose, com hanseníase, com o diabetes também, porque a gente brinca que o diabetes ele é tão complexo que ele está presente nos 3 componentes da assistência farmacêutica. Então, ele é atendido no componente básico, no especializado e no estratégico. E a Luzia, né, que trabalha lá no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento, junto com a equipe, porque exige um sigilo maior, uma privacidade maior. E esses medicamentos eles são adquiridos pelo Ministério da Saúde. E aí é um outro sistema informatizado. Os meninos têm que pedir, fazer a solicitação e fazer a dispensação dos medicamentos. Inclusive, a Luzia atende a micro-região. É importante explicar isso, né? 3 Pontos é sede de micro. Então, a Luzia atende não só os pacientes de 3 Pontas, como também de Licínia, Santana, Boa Esperança e Coqueiral. Não é muito trabalho, né? E aí, Max? Em resumo, né, quando a gente fala em assistência farmacêutica, é sempre bom, quando eu vou passar esse treinamento com os médicos, eu coloco sempre eles em sintonia, né, para entender o que é. E a grande maioria não vem com esse conhecimento. Conhecimento que existe esses 3 componentes, o conhecimento de quem custeia os componentes, o conhecimento que existe uma lista padrão de cada município. Uma coisa que eu prezo também, falo sempre para eles, hoje você está trabalhando aqui, amanhã, caso você trabalhe em outra cidade, vá, conheça a farmácia, conheça o farmacêutico, conheça principalmente a lista e a disponibilidade daqueles itens, como que é, se tem muita falta, se não tem, para que haja uma interação entre o prescritor e o farmacêutico. Nós temos esse trabalho, como a Kelly disse, de treinar os médicos contratados do município. Isso é muito válido, isso é vantajoso para os 2 lados. Eles saem de lá bem mais tranquilos em relação à prescrição, como deve ser feita, o que pode, o que não pode, para quanto tempo que vale, o que eu tenho. E eles são inseridos numa lista de transmissão. Então, eu tenho uma lista de transmissão hoje com todos os médicos do município, SUS, e eles são informados em tempo real sobre faltas pontuais que ocorrem, como a gente citou, e também essas faltas, quando chegam os medicamentos, eles são informados, justamente para nortear o paciente
se ele pode ir na farmácia, ou se ele tem que pensar num plano B para aquele paciente. E essa interação a gente visualiza que foi um grande marco que a assistência farmacêutica conseguiu lá em 2020, e isso persiste até hoje, então são mais de 5 anos já com esse trabalho que a gente observa só a vantagem. É muito importante e é muito bacana isso, essa integração, né? Porque às vezes na mente da população existe uma hierarquia, o médico manda, o outro obedece, ponto final, e eu tenho que sair com o meu medicamento e acabou, né? O médico mandou. E você vê que a porta de entrada ela é diferente, o processo acontece de uma forma diferente. Os médicos, então, primeiro eles conhecem como funcionamento, para depois eles poderem fazer essa consulta com uma medicação assertiva e que não vai faltar, né? Exatamente. É interessante, Ana, até você comentou no início, a gente trabalha essa integração e todos saem ganhando, mas a gente falando com relação à população, por quê? Existem pesquisas que dizem que a adesão ao tratamento é de apenas 50%. Então, o que isso quer dizer? Lá na farmácia a gente faz, né, abordagens aos pacientes enquanto eles estão aguardando para ser atendido, e a gente tem falado sobre isso agora, ultimamente. O que acontece? Então, cada 10 pacientes que entram na farmácia e pegam o medicamento, somente 5 vão fazer o uso correto, do jeitinho que está na prescrição, pelo tempo que está lá, na quantidade que está lá, tudo certinho. Já é um dado assustador. Aí, vamos supor que não houvesse toda essa integração entre o médico, o dentista e o profissional farmacêutico. Se o paciente não consegue esse medicamento lá na farmácia, esse 50%, nem esse 50% vai atingir, exatamente, porque aí o paciente teria que comprar. E aí existe a questão financeira mesmo, é complicado, é difícil pagar aluguel, água, luz, telefone, compra e comprar medicamento, né, todos os meses e tal. Então, a gente trabalha muito nessa questão. E a gente se preocupa muito e fala sobre adesão justamente por causa disso. Quer dizer, se metade de quem vai lá na farmácia pegando medicamento, né, que a administração investiu, que a gente trabalhou, não faz uso correto, isso aí vai repercutir onde? Quer dizer, essas pessoas vão para atenção média, alta complexidade, então complica muito a situação da pessoa, a situação de saúde, e isso impacta, né, não só financeiramente, também, mas socialmente, né, a família de uma forma geral. Vamos tirar algumas dúvidas aqui. Passei com um médico particular. Eu consigo pegar o medicamento na farmacinha? Não. Tá? Então, existe a instrução normativa. Por quê, gente? Lembra que eu falei que tem um sistema? O médico particular, ele não consta no meu sistema. Então, eu não consigo dar entrada lá no doutor fulano de tal, que não é servidor do SUS. O médico particular, ele não passa lá na farmácia e recebe a lista. Ele não treinamento. Exatamente, ele não conversa conosco. Então, dentro do SUS, a porta de entrada tem que ser o SUS. Tá? Então, para fazer a retirada do medicamento lá conosco, no componente básico, que fique bem claro. O componente especializado, não há nenhum impedimento de que seja um médico da rede privada. Tá? Porque o SUS não tem todas as especialidades em todas as cidades. Então, o médico particular pode fazer a montagem de processo para o componente especializado. Mas, na básica, a gente atende a prescrição do SUS. Então, gente, a porta de entrada, todas as unidades de saúde, né, do município, passa pelo médico, ele vai dar a receita, vai até a farmacinha, né, e retira a medicação. Exatamente. O que a gente orienta a população? Mas eu estou com esse médico particular há muito tempo. Nada impede que você acompanhe com os dois. Que você passe pelo seu médico particular e também passe na unidade. O médico da unidade, concordando com a prescrição do médico particular, ele vai passar a prescrição para você e você consegue pegar lá na farmácia conosco. Outra coisa que a gente observa, tem aumentado aí na população, eu vou falar agora de bebês, né, recém-nascidos, essa questão da alergia
alimentar, né? E lá na farmácia, vocês disponibilizam esses leites que são caros também, não tem? Já houve essa disponibilização lá na farmácia, Ana, agora isso está na Secretaria de Saúde. Entendi. Isso não está mais com a assistência farmacêutica. Mas é interessante que as pessoas saibam. Existem alguns disponibilizados, inclusive não só para crianças, dentro do componente especializado. Tá? Existem algumas alimentações interais, mesmo para o adulto e tal, e para doenças específicas que recebe pelo componente especializado. Aí o próprio médico vai orientar a população em relação a isso, e vocês, mamães, papais, podem ficar tranquilos, né, que o bebê tem a garantia da alimentação especializada, Sim. né? Vamos assim dizer. O que mais, gente, que a gente pode falar aí? Vocês têm percorrido muitos municípios, né? Eu estava brincando com vocês que vocês estão quase virando artista de tanto que estão participando aí de tudo. O que vocês observam em relação a Três Pontas com os outros municípios, né? Na comparação. Realmente nós estamos muito chiques, né, Max? Inclusive, assim, eu já brinquei aqui que o primeiro podcast a gente nunca esquece. Espero que seja o primeiro de muitos. E a gente fica realmente muito feliz, né, em ter a assistência farmacêutica do município de Três Pontas como referência. Então, nós não somos convidados à toa. E a gente fica feliz em dizer para a população que ela é muito privilegiada, a população de Três Pontas, com relação à assistência farmacêutica. Eu sei que em outras áreas também, mas isso aí eu vou deixar, né, para os outros profissionais. Mas dentro da assistência farmacêutica, a população de Três Pontas é muito privilegiada pela nossa equipe, pela disponibilidade. Gente, é importante a gente reforçar isso aqui. Durante todo o ano, a gente tem mais de 95% dos itens da nossa lista disponíveis na farmácia municipal. Isso não é a realidade dos outros municípios. Os municípios, você vai chegar com a receita e você vai sair dali com uma receita com 8, você vai sair com 2, 3, e os outros eles vão dizer que não tem e que não tem previsão de chegada. Então, Três Pontas tem uma licitação muito boa. A maioria dos municípios, é o que o Max falou, eu comparo, né? A gente tem a ata estadual que a gente pode utilizar e a ata do município. A maioria dos municípios não tem ata própria. A maioria dos municípios fica refém só da ata estadual. Falando de 2025, a ata de Três Pontas, ela é mais vantajosa do que a estadual em torno de 60%, 70% dos itens. E os outros municípios aderem a essa ata, podem aderir? Sim, eles podem aderir. Mas aí, por isso que a gente fala, gente, é um processo, né? São 19 anos que eu estou dentro da assistência farmacêutica. Lógico que existe uma história antes disso. Existiram muitas pessoas excelentes que foram plantando, né? Eu estou aqui colhendo coisas que foram plantadas há muito tempo. E a gente, igual a gente falou lá em São Lourenço, tudo começa com um sonho. E eu sonhei essa assistência farmacêutica, eu sei que dá para melhorar, sempre dá, entendeu? A população pode ficar tranquila de dar sugestões, de fazer reclamações, porque a gente sabe que sempre pode ser melhor. Mas pode ficar tranquila também que Três Pontas realmente, dentro da assistência farmacêutica, e não só em Minas, viu, Ana? 2 anos atrás eu estive em São Paulo, com uma experiência exitosa, as 2 experiências exitosas nessa parte técnico-gerencial do Brasil. Então, fui eu, né, levando a experiência de Três Pontas e uma farmacêutica de São Paulo. Então, não é pouca coisa, né? E a gente quer que a população nos ajude e dê sugestões e faça reclamações para que a gente possa melhorar cada vez mais. Aí, gente, nós somos referência, a gente tem um privilégio enorme de ter uma farmácia assim. A saúde do município, a gente tem percebido que há uma organização, né? E todo mundo muito engajado, como a Kelly falou aqui, que sonhou com uma assistência dessa forma. Então, você percebe que são os servidores aí trabalhando de corpo e alma para que as coisas realmente aconteçam, porque todo mundo é usuário, né? Sim. Todos nós somos Sim. usuários da farmácia, da saúde, e quanto melhor ela for, melhor para todo mundo, né? E aí a gente está referência nacional, eles estão participando como convidados de vários
vários seminários, palestras, conferências especializadas nesse assunto, porque realmente nos tornamos referência sobre isso. Antes de terminar, Kelly, para as pessoas terem uma abrangência, Max, eu queria que vocês falassem um pouquinho do orçamento da farmácia, para as pessoas terem a noção do que é o custo para o município, né? O investimento que o município faz dentro da assistência farmacêutica. Tá, é interessante a gente pontuar, né, que existe o gasto com o produto e existe essa captação de recurso e o uso para a qualificação do serviço, tá, gente? A caixinha não cai do céu, então o serviço também precisa ser de qualidade. Então, nós captamos aí em torno de... E aí eu estou falando de captação, não estou falando de gasto, mas nós captamos aí em torno de 300 mil ano, né, para a qualificação do serviço. E com relação ao custeio do produto, em tese, ele isso falando do componente básico, gente, que nós é que gerenciamos o recurso. Ele deveria ser 50% do governo federal, 25% do estadual e 25% do municipal. O que eu tenho a dizer para vocês, gente? E não só com relação ao medicamento, mas também com as tiras, né, que não são baratas e que, infelizmente, o número de diabéticos tem subido. O município gasta 3 vezes mais do que é preconizado, do que ele teria que fazer por lei. Então, o município acaba com um custo maior. Por que a gente está feliz? Porque a gente tem esse custo maior, mas a gente consegue disponibilizar o medicamento. É porque outros municípios também estão gastando mais, mas, infelizmente, por uma má gestão, os pacientes não têm o medicamento. Entendido. É complexo, né? Bastante. E essa captação que você fala e essas questões que vocês estão fazendo brilhantemente de bater as metas, isso Sim. também significa uma captação maior, né? Sim, exatamente. E esse dinheiro, gente, ele não pode ser utilizado para a compra de medicamento. Ele é realmente para investir na qualificação do serviço, para estruturar, para fazer com que a farmácia funcione da melhor maneira, dentro das normas da vigilância sanitária, né, e que tenha estrutura mesmo para os pacientes. E uma coisa que a gente faz, isso é nosso, né, Max? É interessante que a gente diga isso. Desde o começo desse ano, que a gente oferece lá na farmácia um cafezinho para os pacientes, e uma bolachinha, uma pipoquinha. Por quê? A gente sabe que, às vezes, o paciente sai de casa para colher sangue, fazer um exame, ele tem que estar em jejum, ou ele foi um pouco mais cedo para a unidade básica, a hora que ele chega na farmácia, ele já está cansado, e, às vezes, né, por questões relacionadas à saúde dele ou de algum parente, ele está estressado, e aí a gente oferece, isso é um carinho nosso mesmo, lá do pessoal da farmácia, para o paciente, porque a gente entende que, além da questão da saúde física, envolve muito, né, o emocional, o psicológico, a pessoa está abalada. Então, a gente faz isso de coração. E é importante esse acolhimento, né? Eu acho que faz toda a diferença, principalmente na rede de saúde, porque cada paciente é cada doença é única, cada momento que ele está passando é único, né? E você reconhecer isso é muito bacana. Né, gente? Como a fala da Kelly aqui nos mostrou a melhor forma de garantir a sustentabilidade de tudo é a prevenção. Então, vamos praticar uma atividade física, né? Pensar numa alimentação mais saudável para a gente não ter necessidade desses medicamentos, apesar deles estarem aí disponibilizados, organizados, de uma forma muito profissional por toda a equipe da farmácia, que está muito de parabéns, viu, gente? E eu queria que vocês falassem uma última palavra. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a equipe da farmácia municipal por completo. Né? Temos hoje 13 funcionários no total, contando com a gente. E a gente só tem como atingir essas metas e ter os méritos que a gente conseguiu aí garimpar, porque a gente tem essa equipe base fazendo o trabalho bem feito. Então, não poderia deixar aqui de falar de cada um deles.
e agradecer. Para a gente estar aqui hoje, eles estão lá na linha de frente, dando conta do recado. Então, só funciona porque a equipe abraça. E também aproveitar para falar de coisas pontuais, rapidinho, Ana, para não tomar muito tempo, que são algumas dúvidas que, geralmente, grande parte dos usuários tem. Por exemplo, Max, a farmácia municipal fecha para o almoço? Não. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Um assunto que a gente já falou. O que eu preciso? Você precisa ter uma prescrição do SUS. Quanto tempo vale aquela prescrição? Não sendo um medicamento psicotrópico, 6 meses, caso seja de uso contínuo. Então, com uma mesma prescrição, eu consigo retirar o medicamento na farmácia municipal por 6 meses. O telefone também, agora já não é tão recente, mas o telefone alterou. Nós estamos no 3661-2728. Para que você retire o medicamento na farmácia, é importante que você tenha pelo menos a data de nascimento do paciente, caso você vai pegar para um amigo, um vizinho, para que a gente possa encontrar o prontuário do paciente de forma fácil. A gente tem um trabalho também onde a gente faz o descarte de forma correta de medicamentos. Então, a gente sempre, quando vai falar um pouquinho de adesão, a gente sabe que nem sempre, como a Kelly colocou, 50% não aderem, consequentemente, a gente vai ter uma sobra de medicamentos. Então, a gente faz essa campanha também para os usuários que têm o medicamento em casa, mesmo fora da validade, que levem na farmácia para que a gente faça o descarte de forma correta. Que bacana, isso é uma dúvida muito comum da população. Onde eu posso levar meu medicamento para ser descartado de forma correta? Então, a farmácia faz esse trabalho. E não tem local melhor do que a farmácia, porque lá a gente vai fazer uma triagem. Se o medicamento estiver apto, ele passa por um processo de triagem e vai ficar disponível para algum usuário mediante prescrição. Então, é importante esse trabalho que a gente consegue atingir duas coisas com uma só. Então, é mais isso, são algumas dúvidas básicas que a população possa ter. Vou sugerir para vocês, para a gente fazer um FAQ, dúvidas frequentes, e colocar no site. Acho que a gente pode disponibilizar isso para a população. Perfeito. Né? Que, de repente, tem até um resuminho já tira aqui. As dúvidas. Perfeito. Vamos fazer isso sim. Sim. Né, Kelly? E você? O que você tem como últimas palavras? Que bom, né, que o Max já tinha falado. A nossa equipe é sensacional, não só de farmacêuticos, mas o apoio farmacêutico. Gente, eu costumo brincar que, de acordo com a revista Forbes, a farmácia municipal é o melhor lugar para se trabalhar no mundo. Eu sou muito feliz trabalhando lá. A gente convive muito tempo e a interação é muito bacana, né? Nós não somos perfeitos, mas nós fazemos de tudo para nos darmos bem, para que isso possa passar para a população. Eu acho que a gente ser feliz no trabalho é muito importante. Eu falei isso lá em São Lourenço, quer dizer, ser farmacêutico, trabalhar no SUS é propósito, então é missão, por isso que a gente trabalha feliz. Né? Não é 100% do tempo, como eu falei, nós não somos perfeitos. E eu também queria agradecer muito o apoio do nosso secretário, Felipe, da secretária adjunta, Giovana, que esteve conosco lá em São Lourenço. Felipe nos acompanha também sempre quando pode. Sem eles, fica tudo mais complicado. Então, o apoio deles é algo muito valioso para nós. E só deles estarem conosco, deles nos acompanharem nessas viagens que a gente faz, já dá outro peso. Né? Então, nós não somos referência sozinhos, a gente faz um trabalho com uma equipe e com o apoio, né, dos gestores. Acho que é muito importante falar disso, né, Kelly, que o Felipe, a nova gestão, chegou priorizando a organização, a escuta dos funcionários, né, valorizando o olhar de cada pessoa que está dentro ali da Secretaria de Saúde, que eu acho que faz toda a diferença. A informatização, né, sistematização, para que a população tenha um acesso facilitado a todo o sistema de saúde do município. Então, às vezes, a percepção não é tão imediata, porque as coisas estão sendo organizadas e as pessoas têm trabalhado muito, muito, muito para que tudo seja feito de uma forma muito bacana e eficiente para a população. Então, tenham calma, nossa saúde, como disseram eles aqui, é referência, sim. A gente precisa começar a dar uma olhada para o lado,
tá? Identificar principalmente os municípios do Porto de Três Pontas, como a gente está desenvolvido e evoluído, como a nossa saúde tem sido completa. Se a gente for pensar aí que a gente tem também um atendimento privado de qualidade, né? A Unimed, oncologia infantil, prestes a vir também, né? A Unimed lá com a cardiologia, a oncologia também. Então, quer dizer, a APAI com toda a referência que ela tem ali também. Então, assim, acho que a gente está muito bem. Obviamente que precisamos solucionar muitas coisas. A gente deixa esse espaço aberto aqui para vocês, tá? Críticas, sugestões, quando elas são para melhoria, são muito bem-vindas. Então, a gente deixa aí para a população o espaço aberto para vocês. Deixe seus comentários. Se tiverem alguma dúvida em relação à farmácia, funcionamento da farmácia, coloquem aqui que a Kelly e o Max, eu tenho certeza, e a equipe toda deles, vão ter total disponibilidade para responder para vocês. E a gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.